Klein apresenta Histórias e Curiosidades de São Paulo. A história do Viaduto Santa Efigênia. Inaugurado em 1913, o Viaduto Santa Efigênia teve sua estrutura metálica, já moldada, trazida da Bélgica. Em 1978, o viaduto foi recuperado com peças da mesma empresa que havia fornecido as estruturas originais e, em 1982, foi pintado com as cores do arco-íris. A inauguração do Viaduto do Chá em 1892 facilitou a travessia do Vale do Anhangabaú e impulsionou o crescimento da cidade para além do centro histórico, no sentido oeste. Nos primeiros anos do século XX, outro ponto de transposição do vale era necessário, desta vez, para estabelecer a ligação em nível entre os Largos São Bento e Santa Efigênia. A construção de um viaduto pouparia os bondes da íngreme ladeira de São João e comunicaria o centro com os bairros da Luz e Santa Efigênia, muito prósperos à época, beneficiados pela proximidade da Estação da Luz. A história desse viaduto se inicia por volta de 1890. Consta ter sido idealizado por Francisco da Cunha Bueno e Jaime Serra, que obtiveram naquele ano a licença do Conselho de Intendentes para sua construção. A obra não foi iniciada e o contrato foi cancelado. Em março de 1893, a Câmara autorizou a desapropriação do terreno entre o Mosteiro de São Bento e a Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, mas por divergências políticas mais uma vez o projeto foi suspenso. Depois de várias idas e vindas, finalmente o prefeito interino em exercício, Weimandal do Prate, conseguiu dar andamento ao processo. Em 1908, a prefeitura obteve um financiamento de 700 mil libras junto ao governo da Inglaterra, fato esse pioneiro na municipalidade. A última parcela do empréstimo foi paga somente nos anos 70. Depois de várias idas e vindas, finalmente o prefeito interino em exercício, Weimandal do Prate, conseguiu dar andamento ao processo. Em 1908, a prefeitura obteve um financiamento de 700 mil libras junto ao governo da Inglaterra, fato esse pioneiro na municipalidade. A última parcela do empréstimo foi paga somente nos anos 70. Projetado pelo escritório Mekellen e Chiapori, o viaduto Santa Efigênia foi inaugurado em 26 de setembro de 1913 pelo prefeito Weimandal do Prate. Sua estrutura metálica tem 225 metros de extensão e 3 arcos. As grades do guarda-corpo são em ferro forjado, em estilo Art Nouveau. A via de trânsito foi pavimentada com blocos de granito paralelepípedos e incluía 2 vias de trilhos para bondes elétricos. Apenas em 1975 a estrutura passou a ser protegida por Lei Municipal de Zoneamento. Em 1978, houve nova restauração, desta vez pela EMURB. Foram acrescentadas luminárias em estilo antigo, misturadas com holofotes e calçamento em pastilhas coloridas. Nesse trabalho também foi acrescentada uma escada metálica de acesso à avenida Prestes Maia. Retrato de um período. Entre meados do século XIX e o começo do século XX, o Brasil importou grande número de edifícios e de complementos arquitetônicos em ferro fundido, peças pré-fabricadas na França, Bélgica, Alemanha e Grã-Bretanha, e vendidas a países de todo o mundo, através de catálogos. Bem recebida a princípio, a arquitetura em ferro fundido tornou-se alvo de críticas na Europa, por sua produção em série e pela adoção de padrões decorativos ecléticos, inspirados em vários estilos de época.
No Brasil e em países em crescimento, no entanto, a arquitetura de importação foi recebida como sinônimo de progresso. As peças pré-fabricadas representavam a possibilidade de construir edifícios públicos de grande porte e duráveis, de forma rápida e a baixo custo. Com o tempo, muitas obras se perderam em operações de desmontagem, substituídas por outras técnicas construtivas. Nas últimas décadas do século XX, um movimento mundial de reavaliação, identificação e recuperação desses monumentos teve início. Ao lado da Estação da Luz, o viaduto Santa Efigênia é um dos remanescentes mais importantes da arquitetura de ferro em São Paulo. É tombado pelo Compresp. Curta nosso canal no YouTube e acompanhe um pouco das histórias e curiosidades de São Paulo.